Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai completar a reflexão do vídeo de ontem, tá? No qual a gente falou sobre a questão da vocação através de uma fala da escritora Lígia Fagundes Telles. Então tá aqui mais uma vez o livro dela, né? Tá o Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, né? Que é o livro dela que eu tenho aqui, né? Ela tem outros, evidentemente, mas esse é o que eu tenho aqui, tá? Então, falamos então sobre a questão da vocação e sobre a vocação para a literatura. Falamos também sobre as diferenças de sentido da palavra vocação, quer dizer, um sentido ligado à escolha, o outro ligado ali a uma coisa mais inerente, né? E que tem vários sentidos ali, vários sinônimos na índole e tudo mais. E hoje a gente vai aprofundar essa questão para falar um pouquinho sobre o conceito de gênio, tá? Então vamos resumir um pouco isso aí, vamos detalhar, falar um pouquinho aí sobre a história do conceito e falar também um pouquinho sobre o que ele representa, e se faz sentido ou não ainda essa palavra hoje, e também falar um pouquinho sobre o conceito de autoria, que de certa forma aí, tem conexão com a ideia de gênio no debate aí da filosofia, da própria literatura e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, antes eu deixo para vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo. Conseguir furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente tenta conversar a respeito aí, tá? Enfim, então vamos lá, né? Repetindo, a gente falou então sobre a questão da vocação, quer dizer, e a Lígia Fagundes Telles pondera nesse trecho aí, que é um trecho de uma entrevista dela para o Roda Viva, tá? E ela fala sobre a questão da vocação, que ela, na verdade, em um certo momento acreditou ali que a vocação tinha relação com sucesso, quer dizer, ela só poderia se considerar uma escritora se ela tivesse sucesso, etc e tal. E depois de um certo tempo ela pensou duas vezes, falou, não é bem assim e tal, quer dizer, uma coisa que a gente carrega com a gente aí desde sempre, e acaba sendo a nossa tarefa, né? Enfim, produzir em cima daquilo que a gente realmente tem conexão, tem gosto, tem a paixão aí de fazer e tudo mais, tá? E aí a gente começou a refletir sobre os sentidos da palavra vocação, alguns, né, ligados à ideia de um talento natural que viria realmente com a gente aqui, já que, enfim, que é a ideia que muita gente tem, não, que é o dom, né? Tem muita gente que chama de dom isso. E tem inclusive um romance do Vladimir Nabokov com esse nome, que eu ainda não comprei aqui, mas que está na minha lista ali dos próximos, que se chama justamente O Dom, né? E então tem uma parcela que acredita, né, na vocação como algo que é natural, e tem outra parcela que acredita que é um talento especial, mas que você adquire durante a vida, adquire ali com o passar do tempo e com o passar das escolhas e das suas conexões, dos seus vínculos ideológicos e tudo mais, tá? E aí finalizamos a reflexão do vídeo passado falando sobre, dividindo justamente em esses dois sentidos, em escolha e aptidão, né? Então, que quando a vocação é da ordem da escolha, não necessariamente você acaba tendo um desempenho sensacional, um desempenho fantástico, um desempenho ali de, né, virar um craque, por exemplo, ou na escrita, ou no futebol, ou nas coisas que você desejar fazer. E aí por isso essa evolução muitas vezes nem acontece, é só ali o exercício do prazer de fazer a coisa mesmo, e tem já uma questão ligada à aptidão, né, que aí sim seria algo que você acaba desenvolvendo de maneira mais ampla ali, você acaba tendo uma evolução mais rápida e mais profunda naquilo que você está fazendo, tá? E aí no final das contas, essa tal aptidão, que é a vocação aprofundada, digamos assim, ela tem esse limite aí nesse conceito de gênio, né? E a grande figura que representa isso aí historicamente no nosso mundo atual é o Einstein, né? Falou em gênio, a gente lembra logo do Einstein e, enfim, de outras figuras aí geniais aí da história do pensamento. E, bom, né, vamos entender um pouquinho então o que significa isso para alguns autores e os deslocamentos que esse conceito foi
foi caminhando aí, né, os deslocamentos que ele foi perfazendo, né, no debate do pensamento, e alguns livros aqui também que podem ajudar nesse caminho aí, tá? Hoje, na verdade, existem várias formas, né, de entender essa coisa da genialidade e tudo mais. Uma delas é o conceito de superdotados, né? E o conceito também de inteligências múltiplas do Gardner, né? Bom, enfim, eu tenho esse livro aqui da Marcille Bulcol Meltrou, né? Acho que é isso assim que fala. É um livro já antigo, tá? Que é uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro. E ela fala sobre a inteligência aqui, tem vários artigos interessantes nesse livro. E eu estava relendo aqui algumas coisas que ela escreveu aqui. E ela fala aqui, por exemplo, na página 46, ela diz o seguinte: poetas, pensadores, inventores, artistas e cientistas têm demonstrado a sua inteligência como uma mistura de diversos componentes que atuam numa determinada direção que pode ser produto ou processo, né? Quer dizer, a inteligência como uma mescla ali de várias, de várias produções, de várias atividades mesmo, né? Com vistas, e aí a gente vai ver aqui, com vistas à criação, com vistas à inovação e etc e tal, tá? Esse é um sentido que está sempre presente aí na ideia de genialidade, na ideia de gênio mesmo, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Então, falando um pouquinho sobre o conceito historicamente, está aqui o livro do Pedro Duarte, Tio do Tempo. Ele tem um capítulo aqui que fala só sobre isso, tá? E é o capítulo, vamos ver aqui, é o capítulo 4, né? A criação do gênio. E ele vai explicando aqui que ele fala do Hegel, né? E o Kant mesmo já tinha também desenvolvido algumas ideias sobre isso. E ele diz o seguinte aqui, né, que cadê aqui? Que a expressão gênio, né, isso aqui na página 70, tá? Essa expressão gênio denotava o rompimento com obediência às ordens classicistas para a arte, como a tradicional divisão da poesia em gêneros fixos. Ela cedia espaço para a liberdade de criação. E aí ele desenvolve aqui, explica com detalhes aqui nessa questão. Agora, fundamentalmente falando, tem a ver com esse surgimento da palavra gênio, né, e da discussão ali do que é o gênio, tem a ver com a ideia de criação, quer dizer, a criatividade, a inovação e, portanto, a geração de algo novo, né, porque esse prefixo da palavra, o gene, né, ele tem a ver justamente com genética e com, enfim, essa coisa de gerar algo novo e tal, e fazer nascer algo diferente e tudo mais. E aí isso foi gerando aos pouquinhos também uma discussão sobre o conceito de originalidade, quer dizer, os gênios seriam aqueles que produzem algo efetivamente novo, totalmente original, e aos pouquinhos foi se discutindo também se isso, enfim, se existe algo realmente, né, que seja totalmente original ou não. Essa também é uma discussão importante aí que acabou sendo aí também um deslocamento dentro desse debate, certo? Outro autor que fala bastante sobre isso é o Benjamin, aqui nesse livro, né, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, porque ele está falando do romantismo, né? Esse livro aqui não fala do conceito de gênio, mas tem umas notas aqui que ele faz esse resumo, tá? Por exemplo, tá, vamos lá, na 135, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na 135, na nota 2, ele fala da questão do gênio aqui no final, né? Ele está falando do Novalis, que é um autor do romantismo, né? Então ele diz aqui, né? O estabelecimento do gênio filosófico define o gênio como um princípio sintetizador. O gênio torna o impossível possível e o possível impossível, o desconhecido conhecido e o conhecido desconhecido, etc e tal, tá? E aí na 137 ele faz uma outra definição aqui na nota 27, que finaliza aqui, né, a explicação sobre isso e que dá para entender bem aqui, ó, quer ver? Ele diz aqui, na 27, ele diz o seguinte, e aí ele está citando Kant, né, que é o cara que, na verdade, torna essa discussão mais ampla ali na filosofia. Então ele diz, né, o Kant deixa claro que o gênio é o talento, ou seja, o dom natural que fornece as regras à arte, né? Então, ao mesmo tempo, e aí essa frase aqui do Benjamin tá bem detalhada pelo Jean Lacoste nesse livro aqui, A Filosofia da Arte, tá?
quando ele fala que, na verdade, o sentido do gênio para o Kant e para aquela galera daquela época ali era o de alguém que tem uma disposição inata, está aqui na página 33, que é a disposição inata, né, ele diz aqui, ele cita essa mesma frase do Benjamin, né, que é a disposição inata do espírito pela qual a natureza fornece as regras à arte. Fala que o gênio, né, que estabelece ali uma separação entre artesão e artista, né? O artesão seria aquele que produz uma cópia ali de algo que já foi pedido por alguém, e o artista ele produz algo que não tem antes, né, que não existe antes. E aí, para finalizar, ele faz justamente uma distinção aqui, que é o seguinte, né? Ele diz que o gênio criador, ele é original e é exemplar ao mesmo tempo. Então, quer dizer, tem essa coisa das regras, né, que é o que estabelece as regras para a arte, ao mesmo tempo em que ele é original, né? Então, o gênio é aquele que cria algo novo, e esse novo que foi criado pelo gênio, ele passa a ser também uma espécie de referência para, né, o restante da produção e para as próprias pessoas que, enfim, que entram em contato com aquela obra ali, como espectadores, como leitores, como, enfim, né, como pessoas que estão fruindo aquilo ali, certo? Então, esses dois aspectos aí são importantes para considerar o gênio. E isso, agora, tem algumas variações que foram acontecendo no debate também. Por exemplo, tá? O Nietzsche está aqui no Humano Demasiado Humano, ele faz um comentáriozinho sobre isso aqui também, vamos ver. Ele diz aqui na página 127, tá? Que é o verbete 165, né? O aforismo, né? 165 dele. É o gênio e o nada. E aí ele fala, são justamente os cérebros originais e os gênios, portanto, né, entre os artistas, os que criam a partir de si mesmos, que em certas circunstâncias podem produzir o totalmente vazio e insípido, enquanto as naturezas mais dependentes, os assim chamados talentos, estão cheias de lembranças de todas as coisas boas possíveis e mesmo em estado de fraqueza produzem algo tolerável, né? Então, quer dizer, uma distinção que ele está ponderando aqui que é importante, quer dizer, os gênios são aqueles que produzem algo que é tão original, mas tão original que fica muitas vezes ilegível para a maioria esmagadora das pessoas, né? E aí, então ele faz essa distinção entre o cérebro original, que seria o do gênio, e as naturezas mais dependentes, que são aquelas que produzem até coisas interessantes, que são os talentos, né? Mas enfim, são coisas ali menos, né? Enfim, menos radicais, talvez seja o caso de dizer, do que os gênios, tá? Então essa é a distinção feita pelo Nietzsche nesse aforismo. E aí, pessoal, isso vai gerando uma série de né? Como eu falei aqui, uma série de desmembramentos e tal. Muito em função disso, é possível que o Nietzsche tenha chegado naquela lógica do para além do bem e do mal, e no niilismo, e etc e tal, porque esse é um movimento natural, digamos assim, do trabalho da produção original sistemática, né, que é o caso de um autor como Nietzsche, tá? E aí a gente percebe isso também em certos autores do século XX que são abertamente nihilistas, como por exemplo o Cioran, está aqui, né? Breviário de Decomposição. Ele também tem um verbete aqui sobre um aforismo, né? Sobre o gênio, mas aqui ele já faz inclusive ele já começa a colocar a própria ideia do gênio em questão, né? Ou seja, tentar deslocar a ideia de gênio, a ideia de genialidade do seu caráter repetitivo na história do debate ali. Então ele diz aqui, ó, ele diz, né, toda inspiração procede de uma faculdade de exagero. O lirismo e todo o mundo da metáfora seria uma excitação lamentável sem esse ardor que incha as palavras até fazê-las estourar. E é isso que ele tenta fazer. Na verdade, esse livro aqui dele é genial, o Breviário de Decomposição. E o que ele está dizendo aqui, né, que é o ardor que incha as palavras até fazê-las estourar, é o que ele faz no livro todo, com praticamente tudo que ele reflete aqui, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Cioran, falando sobre enfim, né, sobre a amargura lírica dele, né? Enfim, um cara sensacional. E tem também esse aspecto aí de radicalidade, né, sistemática no pensamento dele, tá? E aí ele finaliza aqui, né, ele continua dizendo que não há verdadeira inspiração que não surja da anomalia de uma alma mais vasta que o mundo.
a anomalia de uma alma mais vasta que o mundo é justamente a genialidade, essa ideia do gênio como alguém que está ali superando o que já está dado no mundo e tudo mais, né? E ele finaliza falando também da hérnia da imagem, a ruptura transcendente das pobres palavras nascidas do uso cotidiano e alçadas milagrosamente às alturas do coração. E aí ele continua falando, fala e aí ele chega, né, na impostura do gênio, né, e no segredo da arte, tá? Aí, que é gerador de universo e tudo mais, mas que é essa coisa ambivalente aí e radical que comparece aqui na reflexão do Cioran, tá? Então, quer dizer, o gênio aparece para ele como alguém que é uma figura aí de extremo, né, de limite extremo ali da produção humana, tá? E tudo mais. E aí, para finalizar ainda essa questão da palavra gênio, tá? Tem o Agamben, tem uma produção mais recente aqui, que tem aí, né? Se não me engano, esse livro não tem nem 20 anos, e ele tem um capítulo aqui que ele fala só sobre o conceito de gênio, tá? Que está logo no início aqui, é o primeiro capítulo do livro. E aí, ele vai falando, enfim, a reflexão que ele faz aqui é longa e tem algumas sutilezas diferentes aqui, né? Mas eu vou destacar só um ponto aqui que tem conexão com o que o Nietzsche falou e com o que o próprio Cioran fala ali também. Ele diz aqui na página 19 o seguinte, que ele estabelece 2 tipos de gênios, né? Então ele fala que a classe mais baixa inclui aqueles que, e às vezes se trata de autores celebérrimos, contam com o próprio gênio como se fosse um bruxo pessoal. Tudo me sai tão bem, se tu, gênio meu, não me abandonas, etc. e tal. Muito mais amável e sóbrio é o gesto do poeta que, pelo contrário, menospreza esse sórdido cúmplice, porque sabe que a ausência de Deus nos ajuda. Quer dizer, né, é essa coisa dos 2 tipos de gênio, né? O gênio que teria uma espécie de grilo falante divino ali, que está o tempo todo ali dando as ideias, o eureka, né? Que seria aquela coisa da descoberta. E, por outro lado, aquele que já abandonou inclusive isso, né? E que a ausência de Deus ajuda, e é esse o poeta, e é esse aí enfim, esse gênio extremo que o Agamben apresenta aqui. Então vocês veem que o conceito vai o tempo todo se deslocando, se aprofundando, se ampliando aí, né? E ao mesmo tempo se dialetizando e se confrontando consigo mesmo. E por quê, né? Porque fica-se sempre essa questão, quer dizer, existe essa figura, né, que tem ali uma espécie de fábrica de ideias sistemáticas na cabeça e tal, que seria justamente o gênio, ou, né, essas coisas não são restritas a pessoas específicas, estariam, enfim, na cabeça de todos nós, e, enfim, né, uns usam mais, outros usam menos, ou mais que isso, né? Isso faz sentido, o conceito faz sentido, tem nexo e tudo mais. Bom, para finalizar aqui essa questão ainda do gênio, dou 3 exemplos aqui de deslocamentos que foram produzidos na história da arte, do pensamento, da literatura aqui, em cima dessa perspectiva, tá? Então, por exemplo, por que eu vou citar esses exemplos aqui? Porque são exemplos de obras radicais que chegaram no limite extremo da inovação ao ponto de se autodestruir, né? Ou de pelo menos se perceber como algo que só se sustenta no nível da originalidade, se autodestruindo. Então, por exemplo, essa ideia aqui da obra, é uma novela, né, do Balzac, que fica ali entre a novela e o conto, a obra-prima ignorada, tá? Que é a história, né, de um artista que pinta uma obra e ele esconde lá porque ele está naquele dilema se aquilo ali é uma obra-prima ou se é uma porcaria, ele vai escondendo, né? Eu não vou contar o final, mas enfim, a discussão é bem essa, né? E isso reflete esse dilema, né? Porque inclusive essa ideia de prima, né? A obra-prima é justamente essa obra que não tem cópia, não tem enfim, não tem nada que seja similar, certo? Então, quer dizer, isso aí é uma discussão que é oriunda da discussão do gênero, da originalidade, etc. e tal. O segundo exemplo é o do Mallarmé, tá aqui esse livro, eu não tenho nenhum livro do Mallarmé aqui, mas enfim, tá aqui o livro da Olga Kempinska, tá? Que fala sobre o Mallarmé e sobre esse caráter de criação do Mallarmé. E o Mallarmé é um cara que é um poeta, né? O Stéphane Mallarmé,
chegou no final da vida, ele queria que queimasse tudo, né, e que destruísse a obra dele, porque, enfim, não queria deixar nada para a posteridade, justamente porque era aquela coisa meio até suicida mesmo da obra, né? Quer dizer, o cara está fazendo uma obra ali que ele quer que ela seja tão original, mas tão original, que ele não quer nem deixar para a posteridade para que não possa ninguém copiar aquilo, né? É o limite extremo dessa ideia da genialidade, desse exercício da originalidade, tá? E o último exemplo, ainda nesse contexto aqui, para a gente depois passar para a ideia de autoria, é o Cioran, tá? Nesse livro aqui, sensacional dele também, que é o Exercícios de Admiração. E aí tem um texto dele aqui, que ele fala sobre o Paul Valéry, na página 48, que ele diz o seguinte aqui, né? A primeira frase do texto é assim, ó: para um autor é um verdadeiro desastre ser compreendido. Isso aqui é um resultante perceptivo da ideia de originalidade dos gênios, né? Ligada ao conceito de gênio. Quer dizer, por que ele acha que para um autor é um verdadeiro desastre ser compreendido? Porque para ser autor é preciso ser o tempo todo original. E aí, se você foi compreendido, você não é mais original, você não é mais autor, você não é mais gênio, né? Então isso aqui reflete bem aí os limites desse dilema do gênio, né? Que é uma discussão aí, enfim, gigante na história da arte, na história do pensamento. E aí, como ele falou da questão do autor, isso acaba, essa discussão, se é original, se não é, acaba migrando também para o conceito de autor. Então, por exemplo, né, o Roland Barthes vai acabar sugerindo, num determinado momento, nesse livro aqui, que é o Rumor da Língua, que o autor morreu, né? Na medida em que a originalidade, porque esses exercícios aí de contato extremo, né, com os limites ali da ideia de originalidade, de gênio, etc. e tal, acabam sendo suicidas, acabam sendo meio, entre aspas, né, suicidas. E aí, em certo ponto, o Roland Barthes sugere aqui que o autor morreu, né? Agora, ele coloca no lugar do autor o leitor. Por quê? Né? Porque o autor morreu, porque o texto só começa a existir. Essa é a reflexão ali adjunta a essa questão, né? Só começa a existir quando o leitor pega e começa a reconstruir a obra na sua leitura, etc. e tal. E isso coloca em questão também a ideia de originalidade, né? Eu lembro aqui também de um verso do Antônio Cícero que ele diz, né? A origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Então, quer dizer, isso se aplica também a essa discussão do autor. Por quê? Porque o autor morreu, entre aspas, né? Por quê? Porque a origem se forja no caminho cujo destino é o meio, ou seja, né? Nem o leitor, nem o autor. É um entremeio aí entre os dois. Por quê? Porque a ideia é a de que o autor, né, aquele que produziu o texto, ele já está ali recheado de leituras, influências e etc. e tal, e o leitor idem, né? Então, quer dizer, não existe um trabalho absolutamente original, né? E por isso o Barthes achou importante ali matar o autor, né? Enfim, por conta disso aí. E aí, quer dizer, na esteira disso aí surge também, um pouco depois ali, surge também o conto aliás, na mesma época, né, surge o conto do Borges, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, que ele coloca o leitor como autor, né? O protagonista desse conto é um cara que é, na verdade, o autor daquele livro que ele está lendo, que é o Dom Quixote do Cervantes, né? Então ele está aí exercitando essa polêmica aí do autor e do leitor, que é, na verdade, um resultante dessa crise do conceito de gênio, etc. e tal. E aí, para finalizar, nós temos vários exemplos aqui de produções contemporâneas que reproduzem, né, esse dilema que ele continua, né? Hoje em dia existem conceitos, por exemplo, como de autoria em rede, né? Tá aqui o Autoria em Rede, esse livro aqui que eu não li ainda, mas está aqui na minha lista já também, que é da Beatriz Sintra Martins, tá? Os novos processos autorais através das redes eletrônicas, tá? Esse livro aqui também, esse romance aqui muito interessante, chamado Sujeito Oculto, da Cristiane Costa, e eu, se não me engano, também conheci esse livro aqui através de uma crônica do Zé Castelo no Prosa e Verso, já é antigo esse livro, mas ela fala aqui sobre plágio, sobre remix, sampling e pirataria criativa, autoria indefinida, e tudo isso aqui tem a ver com essa discussão, né, da crise do gênio, da crise da originalidade, do autor,
e etc. Tem até um capítulo em branco aqui nesse livro, daqui que na verdade, tá vendo, ó, não aparece nada aqui, a gente fica sem saber o que tem no meio da história, porque é um pouco isso também, né? Quer dizer, mostrar que a história ela tem várias lacunas, inclusive, mesmo que a gente leia da primeira letra até a última, vão ficar lacunas ali, e isso aqui é uma maneira de mostrar isso. Outro exemplo legal também é o Mac, Seu Contratempo, tá? Do Henrique Villamatas, que é a história de um cara que escreve, que vai reescrever o romance fracassado de um vizinho, que é escritor. É sempre isso, e na verdade esse cara é uma espécie de leitor, autor também. Isso é uma constante, tá? na literatura mais próxima aí da gente aqui, dos últimos 30, 40 anos, tá? E tudo mais, tá, pessoal? E aí também existe a discussão, né? Isso chega num ponto, né, em que começa a se discutir o seguinte: bom, então se não existe autor, se não existe originalidade, é tudo igual, né? Alguns autores refletem isso também. Por exemplo, a Patrícia Mello, nesse livro aqui, O Elogio da Mentira, ela faz, né, o mesmo tipo de exercício crítico aqui que a Cristiane Costa ali, que é essa coisa do plágio e tudo mais, né? Brinca com isso aqui de maneira brilhante e ao mesmo tempo coloca em questão, enfim, a qualidade duvidosa dos best-sellers, dos livros de autoajuda, etc e tal, porque isso acaba caindo num limbo ali, e aí a gente volta a ter que discutir o que distingue, né, o gênio, e se não a originalidade, mas a qualidade, a complexidade da obra, tá? A partir dessa crise aí também, porque quando você mata o autor, mata ali, né, enfim, essa referência, a coisa, em certa medida, cai numa homologia que é preciso começar a buscar a diferença de novo. Senão a gente fica ali achando que tudo é igual, entendeu? Isso aí não é uma verdade, né? Bom, para finalizar, pessoal, tem esse livro aqui também muito legal, tá? Da Marjorie Perloff, que eu na verdade não li, mas já li aqui uns trechos. O Gênio Não Original, que é justamente um deslocamento disso aí também, tá? E esse livro da Marisa Lajolo, que ela fala sobre literatura ontem, hoje e amanhã, que ela também discute aqui esse caráter múltiplo da literatura, intertexto, uma série de coisas que são, na verdade, herdeiras, né, dessa crise do gênio, crise da originalidade, crise da obra, e etc e tal, tá? Então, quer dizer, e aí isso também pode ser pensado a partir de uma conexão com a questão da identidade, né? Então, já falei aqui do livro do Jefferson Tenório, né? Tá aqui o Avesso da Pele. A gente vai finalizar aqui com essa reflexão, porque ele fala o seguinte aqui, né? Vamos reler aqui na página 61, um trecho que eu tenho citado bastante aqui dele. Ele diz o seguinte aqui, né? Que ele está falando da singularidade de cada um, de cada pessoa, né? E ele diz aqui: entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, né? E isso tem muita proximidade com a noção de singularidade qualquer do Agamben, que está nesse livro aqui também dele, tá? Que é o Comunidade que Vem, né? E isso aqui pode ajudar a gente a pensar essa ideia da genialidade da obra nessa crise, né? Dessa discussão, a partir de uma conexão com a discussão da identidade, né? Por quê? Para finalizar aqui, que a gente está falando de vocação, né? Então, a frase final aqui para finalizar essa reflexão de hoje seria a seguinte aqui: a singularidade, ela existe na identidade, é bem evidente isso. Cada um é cada um é uma pessoa diferente, cada um tem ali a sua história, a sua construção simbólica, os seus deslocamentos, etc. e tal. Agora, isso existe na arte como existe na identidade? Existe na obra como existe na identidade? Ou seja, cada um é uma raridade, cada pessoa é uma raridade. Mas e as obras? E a pergunta que fica para poder, enfim, para incitar a gente a refletir isso é a seguinte: diferença é autoria? Diferença é genialidade? Né? É a questão que fica para a gente, enfim, continuar refletindo aí, porque eu não vou responder, porque eu posso eventualmente aí um dia fazer um vídeo sobre isso, mas é uma questão que a gente precisa tentar aí pensar para poder entender melhor como que essa ideia de genialidade está se desenhando hoje aí no mundo. Beleza, pessoal? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse aí, a gente se fala no vídeo de amanhã. Um grande abraço, tamo junto.
Fui.